Eu acho que a questão da cessão ou do aluguel do espectro por parte das emissoras comerciais tem duas dimensões, pelo menos. Eu acho que tem uma dimensão legal e também tem uma dimensão moral e relacionada aos valores democráticos. Do aspecto legal, eu acho importante ressaltar que uma concessão pública é uma autorização para o fornecimento de um certo serviço. No caso, um serviço de interesse público, que é a comunicação social. E quando o Estado concede a exploração desse espectro eletromagnético a uma empresa, ele, na verdade, está autorizando essa empresa mediante um contrato, mediante um acordo que contempla uma série de pré-requisitos para que essa empresa passe a explorar esse serviço. Desse ponto de vista, eu acho que a cessão do espectro é um rompimento desse acordo, uma vez que quando esse espaço é cedido a outras empresas ou até grupos religiosos, são cedidos a pessoas que não passaram por esse processo de aprovação dessa concessão, dessa exploração. Então, desse ponto de vista, esse é um aspecto legal que a concessão, que embora não haja uma proibição clara a respeito disso, é por si só um rompimento dessa relação que existe no momento da concessão pública. Quando esse espaço é cedido para empresas divulgarem seus produtos e serviços, o que acontece é que se está rompendo com também outra dimensão desse acordo, que é um limite de veiculação de anúncios publicitários. Então, para cada hora existe um tempo determinado pela legislação de que é possível se veicular publicidade. Nesse caso, a gente tem horas e horas de programação que são necessariamente publicidade e que não são permitidos pela legislação. Do ponto de vista ético, moral e principalmente dos valores democráticos, eu acho que essa prática de cessão do espectro, do uso do espectro, acaba por praticar muitas vezes um proselitismo religioso quando a gente está falando dessa sessão para programas de cunho religioso, especialmente religiões cristãs, e aí eu envolvo não apenas as religiões evangélicas, que têm isso como prática, mas também os próprios canais católicos também fazem isso, embora aí sejam concessões mesmo. Tem essa dimensão do proselitismo religioso, que é negativo, e também tem um problema da questão da pluralidade da oferta. Porque, como serviço de interesse público, a radiodifusão deveria contemplar diferentes perspectivas, ser utilizado para a promoção de valores culturais, de informação, de educação e mesmo de entretenimento. E quando a gente tem horas e horas de programação, que ocupam inclusive vários canais disponíveis à população, a gente tem a redução da pluralidade da oferta de conteúdos. Então, pelo menos esses aspectos eu acho que são importantes se levar em conta. Essa ideia de uma concessão do uso e exploração de um serviço de interesse público pode ser até comparado com outras concessões que são praticadas pelo Estado, por exemplo, a própria educação ou os serviços de fornecimento de energia elétrica. Tudo isso ou de telecomunicações também, são regulamentadas, e esses serviços eles são considerados de interesse público e por isso precisam ser regulamentados. No caso da radiodifusão, a regulamentação também de início tinha a ver com a própria administração de recursos que são escassos, que é a própria transmissão de sinais pelo espectro eletromagnético. Então, como nem todo mundo pode emitir sinais, porque tecnicamente seria impossível, a administração desse modelo de concessão serviu para permitir que algumas emissoras, algumas empresas pudessem usar isso sem uma atropelar o sinal da outra, né? Essa é uma dimensão importante da regulamentação. Agora, além disso, a gente também tem, além de regular esse bem que é de interesse público e que é um bem escasso, a gente também tem essa dimensão de interesse público que tem que ser valorizada. Então, até assim, recentemente, as televisões e as emissoras de rádio eram basicamente as principais fontes de informação, de cultura e de entretenimento da população. Então, regular isso do ponto de vista do conteúdo também era importante, porque essa era a principal fonte de divertimento e informação das pessoas.
Hoje, a gente já tem uma quantidade, uma oferta maior de conteúdos. A gente tem não apenas as TVs abertas, mas a popularização também da TV por assinatura. E nisso eu até cito a regulamentação dessa exploração comercial de TVs, que previu, inclusive, a inserção de conteúdo nacional, que é um grande incentivador da produção nacional de audiovisual. Mas, como eu ia dizendo, a gente tem mais televisões por assinatura. A gente poderia ter mais emissoras de TV aberta se o processo a política de TV digital tivesse tomado um rumo diferente que tomou, mas a verdade é que a gente também tem a internet hoje. E a gente tem as emissoras, as empresas de telecomunicações permitindo o acesso de conteúdos audiovisuais em dispositivos móveis, no computador, na rua, em casa, no trabalho, em vários lugares, e as pessoas passaram a ter mais oferta de conteúdos de cultura, entretenimento, informação e tudo isso que a TV praticamente monopolizava até os anos 90. Então, assim, hoje a regulamentação é importante não apenas para administrar esse espectro que é escasso. O espectro continua sendo escasso, mas as ofertas se multiplicaram. Eu acho que a questão é que a radiodifusão ainda precisa ser vista como um espaço que deve contemplar o interesse público. E desse ponto de vista, eu acho que a regulamentação deveria ir no caminho da pluralidade, de garantir que as empresas não tivessem concentrações de emissoras nas localidades e também nas cadeias nacionais, que a oferta desse conteúdo também não fosse apenas pautada pela audiência, que é o que muitas vezes acontece, inclusive em alguns momentos do dia e da semana, se a gente troca de canal, a gente continua vendo que todas as emissoras abertas, ou quase todas, estão exibindo o mesmo formato de programa. Então, isso definitivamente não é pluralidade. A gente tem que ter pluralidade de formatos, de temas e de questões e de valores também que sejam ali representados. Valores que nem sempre são os valores das maiorias, muitas vezes são os espaços exatamente das minorias. E por isso eu acho que valeria a pena trabalhar com esse aspecto da regulamentação. Mas uma ressalva que eu tenho é que eu não gosto da ideia de que a gente deva regulamentar tentando tutelar as pessoas. Porque se há uma dimensão de interesse público, não quer dizer também, e há esse reforço de valores e dos interesses mais amplos das minorias e tal, não quer dizer que, pelo menos do meu ponto de vista, que a gente tenha que regulamentar o gosto e as preferências das pessoas. Eu acho que elas são capazes de escolher por si próprias o que desejam assistir. Mas a gente tem que ter regras e políticas que ofereçam para elas mais variedade de opções. As concessões não podem ser comercializadas porque elas são serviços de interesse público. Diferente também, por exemplo, dos jornais, que a gente tem também iniciativas que lutam pela regulamentação da comunicação social como um todo. Isso envolve, por exemplo, as mídias impressas e a internet também, mas no caso da radiodifusão tem esse aspecto da limitação do número de emissoras e tem um papel importante que ela ainda desempenha por ainda atingir o país todo e ter uma ampla audiência e ter uma possibilidade de fato desempenhar um serviço de interesse público. Então, justamente por a gente ter várias opções em outros canais, a gente não tem limitação no número de jornais que podem circular, não tem limitação, pelo menos ainda que a internet esteja muito possibilitada, viabilizada por empresas comerciais, a gente ainda não é refém de uma ou outra empresa. A gente tem vários tipos de serviço, embora, bom, acho que o marco regulatório, o marco civil da internet ajudou muito a garantir parcialmente que a gente não seja refém das empresas, mas a gente ainda tem um serviço fornecido prioritariamente por empresas comerciais. No caso da radiodifusão, talvez esse seria o lugar a ser preservado desses interesses, ou parcialmente preservado desses interesses, a ponto que a gente garantisse que algumas regras existissem para que a gente conseguisse superar apenas o interesse comercial que ela pode vir a ter. Essa separação das telecomunicações da radiodifusão
tornou o panorama regulatório nacional meio caótico, porque naquele momento, ou um pouco antes disso, a gente tinha um cenário no qual as telecomunicações se restringiam muito a serviços de telefonia, o início de internet, só que e aí as radiodifusoras, as empresas de radiodifusão conseguiram se manter preservadas de uma possível ameaça a seu próprio modo de funcionamento, ao seu modelo de negócio. O fato é que com a evolução tecnológica, inclusive, as teles passaram a competir também pela oferta de conteúdo, coisa que não existia. Naquele momento, a gente tinha radiodifusão como oferta de conteúdo e as telecomunicações como oferta de infraestrutura para comunicação, principalmente por voz, né? E isso, de fato, aconteceu muito pela força que as empresas de radiodifusão ainda tinham naquele momento. Acho que um problema que tem a ver com essa separação, ela pode ser um sintoma até daquele momento, é que as empresas de radiodifusão não queriam mudar. Elas queriam manter o seu modelo de negócio. Inclusive, conseguiram, em parte, manter esse modelo de negócio no momento da regulamentação da TV digital. Tanto que a gente continua com basicamente o mesmo número de emissoras transmitindo quando poderia ter multiplicado muito essa oferta. Acontece que assim, esse modelo já continua sendo ameaçado por outras frentes, inclusive a própria internet. A audiência das emissoras vem caindo e mesmo as emissoras que detêm mais audiência vêm se vendo cada vez mais ameaçadas e o fato delas não terem se adaptado talvez seja uma das razões pelas quais essas emissoras que até 10 anos atrás não comercializavam esses espaços, talvez elas tenham visto a necessidade para se manter financeiramente viáveis de comercializar esse espaço que antes era ocupado pela programação. Que produzir programas de televisão ainda é caro e a infraestrutura necessária não se barateou, só que a audiência diminuiu. Então, aquele valor que elas poderiam entregar para os seus anunciantes foi caindo a ponto de algumas delas, as que principalmente detêm um pouco menos de audiência, não conseguirem mais se sustentar financeiramente. Agora, assim, um outro aspecto disso é que uma das condições para se deter uma concessão de radiodifusão é se demonstrar que há viabilidade financeira, a empresa é capaz de prover aquele serviço e se sustentar financeiramente. Uma revisão das concessões poderia, inclusive, reposicionar isso e recolocar nas mãos de empresas mais viáveis financeiramente que tivessem de fato disponíveis ou habilitadas a produzir programação 24 horas por dia, né? Do ponto de vista econômico, eu acho que a proibição da comercialização do espaço, esse seria um argumento vazio, esse argumento de que é uma ameaça ao livre mercado, porque na verdade a gente não tem condições de ter um livre mercado na radiodifusão, porque o mercado não é livre a qualquer um que queira fazer a sua programação, pelo menos na radiodifusão, né, nas TVs e rádios abertas. Então, além disso, a viabilidade financeira tem que ser conquistada pela própria empresa e a empresa conquista essa viabilidade em muito produzindo uma programação que atrai audiência, que é aquilo que é comercializado aí para publicidade. Mas isso dentro, claro, desses limites. A outra questão, a questão religiosa, é que, na verdade, a gente não tá demandando que a religião X ou Y deixe de ter espaço nas redes. Na verdade, o que, pelo menos assim, os pesquisadores e quem eu vejo falando sobre esse tema, movimentos sociais, o que esse pessoal demanda é pluralidade, inclusive religiosa. E a gente não tem uma representação plural das religiões quando uma emissora consegue ocupar 22 horas de programação de uma televisão, né? Então, justamente por esse serviço ser de natureza de interesse público, a pluralidade religiosa também deveria estar contemplada. Não quer dizer que as religiões não devam ser tema e ser objeto de programas, mas a gente não pode
agir como se houvesse uma religião ou um fundamento cristão apenas no país, né? E por isso não é exatamente uma censura religiosa, é evitar o proselitismo religioso. Eu não acho que nem a população é refém do Congresso e nem o governo é refém do Congresso. Na verdade, principalmente no Brasil, no nosso modelo democrático institucional, o Poder Executivo tem muita força, muito mais força, inclusive, que o próprio Congresso. Eu acho que se a regulamentação que a gente demanda, ou algumas pessoas demandam, não acontece, não é por falta de vontade do Congresso ou lobbies no Congresso, mas é também interesse do próprio Poder Executivo e do governo, que não assume essa bandeira. Algumas iniciativas do governo federal tiveram uma força muito grande e se impuseram, muitas vezes, inclusive, interditando parcialmente o debate que poderia ter acontecido no Congresso Nacional, isso em várias áreas, inclusive na própria comunicação, né? Eu acho que o importante é que a gente tenha um processo que não leva apenas a uma política que a gente considera justa, mas a uma política que passa por um processo que é democrático, ou seja, que contempla a participação não apenas dos políticos, o debate no Congresso Nacional. Eu acho que é importantíssimo, é fundamental, eu acho que não é através de medida provisória que a gente cria políticas públicas, mas além disso, esse debate deve envolver também os movimentos sociais, claro, naturalmente engajados nas questões, mas o público amplo. Porque uma tendência que a gente às vezes vê no próprio governo federal é acreditar que aquelas decisões que eles julgam serem justas merecem passar por processos que talvez não sejam necessariamente amplos, democráticos, de debate. Então, as decisões nunca são justas se elas não forem, pelo menos assim, dentro de uma democracia, a gente precisa ter atenção aos processos. Para uma decisão ser democrática, legítima, o processo de construção dessa decisão precisa ser democrático e legítimo. E isso não pode ser feito unilateralmente ou de acordo com aquilo que um grupo pensa. Então, embora o Congresso tenha uma alta representatividade de pessoas com interesses ligados a essas áreas, eu acho que é importante ter ali esse debate e eu acho que o governo federal não é vítima do Congresso, assim como o público também não é vítima do Congresso. O público é parte disso, os eleitores são parte disso também, né?